Olá, meu nome é Andresa Pereira, eu sou orientanda da professora Maria Elisa Rodrigues, sou estudante do programa de pós-graduação em estudos de linguagem e da área de concentração de estudos literários. O nome da minha pesquisa é o Jornalismo Literário como Narrativa da Realidade, e o objetivo dessa pesquisa é fazer uma aproximação entre o jornalismo literário e os estudos narrativos. Essa pesquisa é um prolongamento da minha pesquisa sobre jornalismo literário no mestrado. No mestrado, eu estudei o jornalismo literário numa perspectiva mais relacional, em que eu fazia uma comparação entre o jornalismo literário e o jornalismo tradicional, entendendo como esse jornalismo literário fazia uma crítica, fazia uma ruptura em relação aos paradigmas tanto textuais como epistemológicos do jornalismo tradicional, né? propondo novas formas textuais, propondo uma nova maneira de relacionar os acontecimentos, né? De pensar os acontecimentos e pensar na relação do jornalismo com esses acontecimentos, não mais a partir de uma perspectiva objetivista, mas de uma perspectiva construcionista, né, da notícia. E agora no doutorado, meu objetivo é compreender esse jornalismo literário de um modo interno, né, a partir de uma perspectiva da linguagem desse jornalismo, a partir de uma perspectiva narrativa, né, entendendo como esse jornalismo pode ser compreendido como uma narrativa. Bom, eu compreendo que essa aproximação ela é possível a partir de uma ampliação que os estudos da narrativa sofreram. A chamada virada narrativa, que alguns autores têm se debruçado sobre ela, vão apontar que a narratologia ela se desloca de uma perspectiva clássica que se centrava nos estudos mais propriamente literários e vão abarcar novos objetos como narrativas. Então a cultura passa a ser vista como uma narrativa, os objetos comunicacionais como o jornalismo, né, que é o meu objeto, passam a ser vistos como narrativas. Então, todas essas expressões que são expressões fundamentalmente humanas, né, que nos tornam humanos, que são as narrativas, vão ser enquadrados nesses estudos narratológicos. Então, a partir dessa perspectiva que amplia grandemente o objeto da narratologia, o jornalismo, então, pode ser enquadrado como uma narrativa, né? Como um objeto narrativo. Eu parto então dessa ampliação que vai abarcar o jornalismo desse modo, e o jornalismo literário mais acentuadamente pode ser concebido como uma narrativa, não só por essa perspectiva que enquadra os objetos comunicacionais, que são objetos que vão doar sentido à realidade, que vão fazer essa mediação da realidade, construir significados, construir a temporalidade humana, né, tendo como pressuposto que o jornalismo tem uma relação especial na construção do presente, na construção da temporalidade, né, na construção dos significados do presente, do imediatismo. Mas o jornalismo literário em específico, ele toma de empréstimo recursos da ficção, recursos da literatura. Então essa identificação narrativa ela se torna ainda mais pungente, mais imediata. Então o objetivo do trabalho é identificar essas relações, é compreender essas relações, é compreender esse diálogo entre jornalismo literário e narrativa. Bom, as referências teóricas das quais eu parto são os estudos teóricos sobre a natureza do jornalismo literário, sobre como esse fenômeno pode ser compreendido teoricamente, também os estudos sobre narrativa, os estudos que vão
compreender esse fenômeno a partir dessa perspectiva mais ampla, mais contemporânea de narrativa, e o elenco, o Corriquer, que vai fazer essa análise mais ampla, né, da narrativa como uma forma de mediação entre a temporalidade cronológica e a temporalidade humana, né, a partir dessa perspectiva de significação humana, né, dos dados da realidade, de construção da realidade, e mais especificamente aproximando-se dos objetos comunicacionais, dos objetos do jornalismo. A gente tem o Luiz Mota, que vai entender o jornalismo como uma narrativa, né? A minha metodologia é revisão bibliográfica e também a análise crítica da narrativa, porque além dessa revisão bibliográfica e desse acionamento conceitual desses conceitos de narrativa, de jornalismo literário, de literatura de jornalismo, ao final do trabalho, no capítulo final, eu pretendo fazer análise de uma narrativa, né, do livro Vozes de Chernobyl, em que eu vou fazer uma análise especificamente dessa narrativa, buscando entender como ela constrói significados, como ela aciona o jornalismo, como ela aciona a literatura, como essa narrativa vai colocar em funcionamento os conceitos que eu levantei durante o trabalho. Bom, até agora a minha pesquisa ela fez a revisão bibliográfica desses principais conceitos, a escolha do corpus, e também já escrevi alguns dos capítulos do trabalho. Falta escrever os capítulos finais e também fazer os ajustes que foram apontados durante essa redação, né, no meu diálogo com a minha orientadora, e fazer também a análise do corpus. Bom, então é isso. Obrigada.